Oi, alunos! Lembra que eu falei? Tem que relaxar um pouquinho, então só um pouquinho aí, tá? Depois a gente vai para a revisão, né? A tia é tão legal, a tia é tão legal. Vamos ver diferente, o que parece igual. A tia é tão legal, a tia é tão legal. Você vê diferente, o que parece igual. É um pouquinho de Losing My Religion. Deixa eu colocar o violão para a gente fazer. Deixa eu começar aqui a nossa aulinha, né? De revisão. Olha aí. Olha nós aí. Vamos lá. Então a gente viu sobre a arte no Renascimento, né? Que é o período que vai do século XIV até o século XV. É um século, né? Onde o trabalho do artista, o artista passou a aparecer, né? Porque o seu trabalho começou a ser reconhecido. Puxa vida, que gênio, não sei o quê, coisas assim, né? Houve, então, um rompimento com a perspectiva religiosa, né? Os artistas passaram a mostrar cenas religiosas também, mas também cenas do cotidiano, fofocas, e assim foi, né? Então, houve uma retomada do espírito artístico da antiguidade, né? Algumas criações realísticas, né? E aí, como exemplo aqui do Renascimento, você tem a criação de Adão, que é um afresco que eu expliquei para vocês, que é argamassa colocada lá no teto, e aí quando estava querendo enxugar, ele ia lá e fazia o desenho, quando enxugava total, aí ficava assim, essa perfeição, né? Você veja que Michelangelo tinha um grande conhecimento de anatomia, né? Na Capela Sistina está lá, tá? E foi uma obra encomendada pelo Papa Júlio II, tá? Aí entra outro movimento aqui, que foi o Barroco, onde o Barroco passou a ser uma arte de muitos detalhes, rebuscada, muita técnica e muito exagero também, né? Aí a valorização do detalhe, também interpretações contraditórias, né? Obscuridade, complexidade, sensualismo, tudo isso passou a fazer parte do Barroco. Olha aqui, essa obra aqui, A Captura de Cristo, é uma obra do Caravaggio, né? Onde acentuado aí o uso do claro-escuro, né? A captura de Cristo. Então, ainda é um tema religioso, tá bom? Aí o Rococó. O Rococó é o estilo artístico que surgiu como desdobramento do Barroco. Se o Barroco tinha... O Rococó passa a exagerar o exagero do Barroco. Entendeu? Mais ou menos por aí. Então, esse quadro aí, que é um dos mais importantes, representando o Rococó, né? Você tem aí uma cena da vida cotidiana, a senhora lá se balançando, até o próprio marido balançando ela, e aqui, é porque o quadro aqui não está mostrando todos os detalhes, mas aqui, desse lado aqui, tem uma pessoa escondida, o marido está aqui, enfim, deixa para lá, tá? Mas você está vendo aí, cores luminosas e suaves, uso de linhas leves, temas da natureza. Vocês vão pensar que eu sou uma pessoa que gosta de fofoca, por favor, deixa isso para lá. Relacionados à vida cotidiana e relações humanas, né? O homem lá, ele gostava de uma camisa que tinha duas cores, entendeu? Uma cor, outra não cor, e aí vai. Representação da vida profana da aristocracia. Né? E o neoclassicismo expressou os valores de uma nova e fortalecida burguesia europeia, né? Após a Revolução Francesa, e principalmente com o Império de Napoleão. Então vocês estão vendo aí o Juramento dos Horácios, né? Já um quadro feito pelo Jacques-Louis David, que é um dos destaques, né?
Temos também aqui o romantismo, né? Onde um grande expoente aqui é o Eugène Delacroix, que fez esse quadro aí, A Liberdade Guiando o Povo. Né? O romantismo surge como mais uma reação ao neoclassicismo do século XVIII. Né? Ele situa-se entre 1820 e 1850. Os artistas românticos procuram se libertar das convenções acadêmicas em favor da expressão da personalidade do artista. Né? Enfim. Então, você está vendo aqui o Eugène Delacroix. Eu acho que é século XIX, gente. Por quê? Porque se é 1800, não é verdade? Então, vamos lá. Aí vem também a arte moderna, né? Quando tem a produção artística que surgiu no final do século XIX até meados do século XX. A arte moderna começou a partir das artes plásticas com os pintores impressionistas. E a arte contemporânea se construiu a partir do modernismo, com técnicas artísticas inovadoras que incentivam a reflexão subjetiva da obra sobre a obra de arte. Mais reflexões, né? E os valores defendidos pelos desejos, pelo desejo pelas invenções, experimentações artísticas. Ok? A nossa aula de revisão, né? Que a gente reviu aí as principais movimentos aí das artes, né? Desses períodos aí, que chega até o romantismo, a arte contemporânea, a arte moderna, ok? Então, rapidinho a gente volta com as nossas questões aí, né, da nossa aula, onde a gente vai ver, né, algumas atividades sobre o que a gente acabou de estudar. Então, vamos lá? Olha aí a nossa atividade de sala, né? Vamos lá. Isso. Rapidinho aqui, nossa questão de número 1. Em uma sala de aula sobre o Renascimento, o professor destaca que os artistas desse período retomaram valores da antiguidade greco-romana e passaram a valorizar a proporção, a harmonia e o estudo da natureza. Então, pergunta aí, qual alternativa melhor caracteriza a arte renascentista? Então, você está vendo aqui, ó, faz parte você fazer a leitura de cada um dos itens aí, tá? E relacionar para você chegar na sua conclusão, tá, gente? Você precisa se acostumar a fazer essa leitura aí com a concentração necessária. Você está vendo aqui rejeição total da antiguidade, valorização de temas abstratos, retomada do espírito artístico greco-romano, com proporção, equilíbrio e interesse humano, predomínio exclusivo da religiosidade medieval, sem inovação técnica, uso apenas de formas exageradas, dramáticas e contrastantes intensas, abandono da perspectiva e das técnicas de representação realista. Eu resolvi ler só dessa vez, tá? Mas as outras vezes eu não vou ler porque isso faz parte da do seu exercício, né? De você chegar e saber achar a resposta correta, né? É sua vez. Então, nós vemos aqui característica do Renascimento, né? É isso? Deixa eu ver aqui. Alternativa, arte renascentista. Então, nós estamos vendo aqui que a arte renascentista é uma retomada do espírito artístico greco-romano com proporção, equilíbrio e interesse pelo humano, né? O interesse pelo humano, né? O homem passou a ser o centro. Ok? Vamos para a nossa questão de número 2. Né?
Olha, em outra parte da aula, os estudantes observam as obras barrocas e percebem que elas usam contrastes fortes, dramatização e grande valorização emocional. Então, pergunta. Sobre o barroco, assinale a alternativa correta. Então, você tem aí, ó, simplicidade extrema e ausência de emoções. Lá vou eu lendo, estou mal acostumado, né, gente? Então, aqui, ó, a letra C aqui, ó, arte rebuscada, nananã, vai lendo aí, tá? Rejeita tratamento, BBB, bababá, é você, hein? E surge no século XX, tá? O Papa P, leia com atenção, tá? Com grande concentração, que aí você vai descobrir facilmente que é uma arte rebuscada, né? Com contrastes do claro e escuro, as coisas que ficam visíveis e as coisas que ficam ali meio ofuscadas, né? Valorização do detalhe, as coisas que estavam mais no claro, nossa, o detalhe era a perfeição, tá bom? Vamos para a questão de número 3, então. Ao estudar a arte moderna e a contemporânea, a turma discute como a produção artística passou a valorizar novas linguagens, experimentações e a reflexão subjetiva sobre a obra. Considerando a aula, qual alternativa expressa melhor a diferença entre arte moderna e arte contemporânea? Né? Então, você vê aqui, mais novamente, leitura você tem que fazer, tá? Para você poder fazer o seu julgamento. Ok? Aqui, ó, mais para você fazer o seu julgamento sobre a pergunta, né? A questão feita aí. Então, o que acontece? Temos aqui a nossa resposta, que a arte moderna surge entre o fim do século XIX e o início lá do século XX. Enquanto a arte contemporânea se desenvolve a partir do modernismo, né? Valorizando conceito, ideia, novas mídias e experimentação. Tá? Então, a arte contemporânea não se limita à pintura clássica, por isso que está errado. A arte moderna exclui qualquer inovação. Não, ao contrário, né? Então, a gente vai por eliminação também. E aí, bora ver aqui, vamos decolar aqui para o futuro, né? Vamos lá, né? Essa cauda de cometa aí, esses foguetes. Gente, a leitura é um negócio muito importante na questão, tá? Através da boa leitura você já acha, assim, umas dicas para a resposta. Então, o Enem de 2024 trouxe uma questão sobre a função da arte a partir da comparação entre os dois textos. Um de Graciliano Ramos e o outro de Antônio Prata. Ambos defendem que a arte não deve apenas agradar, mas provocar perturbações, reflexão e confronto com a realidade. Tá bom? Então, no que diz respeito à arte, o posicionamento de Antônio Prata aproxima-se da tese de Graciliano Ramos no texto 1, uma vez que ambos... Então, vamos ver aí. Nessa perspectiva aí, né? Você está vendo aí, letra A, letra B, né? São novas afirmativas, né? Que a gente está vendo aí. Então, chegamos à conclusão que a nossa resposta está aqui, onde afirma o caráter necessário e desestabilizador da arte, né? Então, está aí
a nossa questão. Não deixa de fazer sem antes pensar direitinho, né? Destrinchar direito, né? Nossa questão de número 5 é uma questão discursiva, né? Então, você tem aqui, ó, após estudar os movimentos artísticos da aula que a gente viu, né? O professor propõe uma reflexão sobre como a arte muda ao longo da história e como ela pode expressar visões diferentes do mundo. Então, pensando nisso aqui, né? Explique como a arte evolui do Renascimento até a arte contemporânea, destacando ao menos 2 mudanças importantes na função e na forma de produzir arte. Então, isso aí vai muito da sua atenção com a aula, né? Onde é que você viu, né, todas as mudanças, né, que você estudou, então vai ver aí se você realmente prestou atenção. Então, vale muito nessa nossa questão aí, vale muito o que você observou, mas no final de tudo vai ser a sua opinião. A sua opinião, né, o seu pensamento, ele vai expressar, vai até demonstrar se você realmente estava atento às nossas aulas, que a gente falou disso aí tudo dia, tá? Vamos voltar porque eu vou mostrar para vocês uma sugestão de resposta, tá? Eu não espero que você fale exatamente o que está aqui, né? Mas que você chegue aí, né, nesses arredores aí. Espera-se que o aluno diga que no Renascimento a arte valoriza a harmonia, a proporção, o humanismo e a retomada dos valores clássicos greco-romanos. Já na arte contemporânea, a produção artística passa a valorizar mais a ideia, o conceito, a subjetividade e a experimentação, usando novas mídias e misturando linguagens. Também pode-se mencionar que a arte contemporânea se aproxima mais da vida cotidiana e da reflexão crítica sobre a sociedade, né? Então, é uma arte para se pensar, né? Uma arte cheia de tecnologia, é a arte contemporânea, né? Já a arte do Renascimento é muito mais assim uma rejeição, uma libertação de se fazer apenas usar apenas um tema para as obras de arte, né? É nesse sentido, né? Então, por isso que fala que é Renascimento, né? É uma arte sem medo de ser preso, né, de ser condenado, de alguém dizer que você está ofendendo a religião, né, fazer um julgamento a respeito do seu trabalho, né? A arte do Renascimento. Já a arte contemporânea já entra, é a arte do nosso tempo, ela não cessa de evoluir e de aparecer novas formas de arte, né? Então, o nosso material complementar é um vídeo aí que você vai ver e você vai chegar a outras conclusões, vai aprender muito mais. Nós ficamos por aqui, terminamos a nossa aula. Valeu, até a próxima então. Valeu!